Nós temos como tema família salva pela palavra. E o contexto aqui, irmãos, é a salvação do carcereiro e a sua família. Eu irei fazer uma leitura do versículo 16 até o final do versículo 34, e nós iremos dividir essa leitura bíblica em duas partes, em dois blocos. A primeira parte, que é o papel de Deus na salvação da família, e a segunda parte, o papel de cada um para a salvação da família. Então, nós iremos dividir esse sermão em duas partes. Claro que dentro desses dois tópicos, nós estaremos falando sobre a atuação de Deus para que a família do carcereiro pudesse ser salva e as circunstâncias que ele criou. Segundo, o papel da família do carcereiro, ele como chefe, qual foi o envolvimento dele para que a sua família pudesse ser salva em Cristo Jesus. Então, eu já estou até antecipando aqui a introdução antes de ler o texto. Atos capítulo 16, a leitura será feita do versículo 16 até o final do versículo 34, me acompanhe. Essa leitura é extensa, mas é necessário para que você possa compreender o contexto de tudo que aconteceu até a conversão do carcereiro e a sua família. Diz assim a palavra de Deus em Atos 16, do versículo 16 até o final do versículo 34. Quero desde já, irmãos, antes de eu ler, agradecer a cada convidado que aqui vieram. A sua presença é bem-vinda aqui, e o objetivo da Igreja Batista 25 da Fé é poder levar a palavra de Deus ao seu coração. Esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso não é entreter você, não é trabalhar a teologia do coach. O nosso compromisso é fazer Jesus Cristo conhecido. Esse é o nosso principal objetivo. Atos 16, versículo 16 até o final do versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E diz o versículo 18 que isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando? Não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diz o versículo 26, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa.
e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A família salva pela palavra. Vamos baixar as nossas cabeças, irmãos. Vamos orar ao nosso bom Deus. Eu vou pedir que o irmão Vando nos leve a Deus em oração, intercedendo aí pelo mensageiro, pela mensagem e pelo mensageiro. Oremos, irmãos. Amém. Meus queridos irmãos, podemos assentar. Meus queridos irmãos, eu penso que uma das prioridades de nós, como pais e líder do nosso lar, é não descansarmos enquanto não vermos os nossos filhos e a nossa família salva. Eu penso que é uma das prioridades, e mais uma vez eu repito, uma das prioridades que os pais, os líderes do lar, é não descansarmos enquanto não vermos a nossa família salva. É tão bom, irmãos, que nós possamos dizer, como disse Josué, em Josué capítulo 24, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. O que levou Mônica, que foi mãe de um grande reformador, Agostinho de Hipona. E diz os biógrafos que Mônica orou por 30 anos pelo seu filho. E uma das frases que me chamou bastante a atenção nesse biógrafo é que ela disse assim, que um filho de tantas lágrimas jamais pode perecer. Um filho de tantas lágrimas jamais pode perecer. A pergunta é, o quanto de nós, pais, eu e você, já lamentamos e choramos pela condição dos nossos filhos? Nós nos preocupamos com o bem-estar dos nossos filhos nas questões seculares, com o seu estudo secular, com a sua faculdade, com a sua carreira de vida. A pergunta que eu faço é, mas o seu filho é um salvo em Cristo Jesus? A sua família é salva em Cristo Jesus? Portanto, diante dos textos que eu acabei de ler, qual é a ideia, irmãos, a lição principal que nós iremos aprender durante esses versículos que foram lidos? E eu vou ler aqui porque essa sentença que eu fiz é uma sentença bastante grande e diz mais ou menos assim, que a salvação de nossas famílias envolve responsabilidade humana e a soberania de Deus. Portanto, se quisermos ver nossa família salva, devemos, primeiramente, esperar o agir de Deus para que Ele use o seu poder, mas também devemos fazer a nossa parte, como diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de vossa esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, a salvação de nossa família, irmãos, ela envolve duas partes. Primeiro, a parte de Deus em agir de forma soberana, quebrando os corações dos nossos familiares, tal como ele fez com Lídia, abriu o coração de Lídia para entender o que o apóstolo Paulo estava pregando, mas também envolve a nossa parte, o nosso testemunhar e pregar a palavra de Deus
para as nossas famílias. Como diz Romanos 10, 13 e 14, pois todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo responde no versículo 14, como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós iremos ver no decorrer da exposição que para a família do carcereiro ser salva, foi necessário que os apóstolos pregassem a palavra de Deus e que também cada um deles individualmente cresce na palavra de Deus. Portanto, nós iremos dividir esse sermão em duas partes. Primeiro, o papel de Deus na salvação da família e segundo, o papel de cada um para a salvação da família. Então, observe, irmãos, que Deus ele usa o seu poder para criar situações favoráveis quando ele quer atingir o seu propósito. Então, nós iremos ver qual é o papel de Deus na salvação da família. A primeira circunstância que Deus cria aqui é provações e perseguição. Está aí no versículo 19 até o final do versículo 23. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, que eram as autoridades, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Versículo 21, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantando-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de darem muitos açoites nos apóstolos, lançaram aonde? No cárcere. Então, observe, irmãos, que Deus usa as provações. Qual é o papel? O primeiro papel de Deus para que a família desse carcereiro fosse salva. Primeiro, ele permite que certas situações aconteçam em nossas vidas para que ele possa, por intermédio daquela circunstância e propósito, nos dirigir para algo. Olha o que foi que aconteceu, irmãos, quando o apóstolo Paulo expeliu o demônio daquela jovem, que trazia lucro para os seus senhores. Ele foi para onde? Na cadeia, na prisão. E quem era que era o guardião, o responsável pela prisão? Quem era? Era o carcereiro. E aqui Lucas registra somente a função dele, não registra o seu nome. Registra apenas o carcereiro, que era o responsável pela prisão. E é exatamente Deus criou uma situação que para os discípulos, digamos assim, foi uma situação que não foi favorável. Mas aos olhos de Deus, Deus usou essa perseguição e as provações para que eles fossem parar na cadeia. E lá na prisão aconteceu outra situação. Primeiro, provações e perseguições, do versículo 19 ao 23, e depois Deus usa o poder, o seu poder, para abrir a prisão, que está aí no versículo 25 até o final do versículo 27. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. E nesse momento o carcereiro despertou o quê? Do sono. Então observe, irmãos, como é que Deus vai usando as circunstâncias. Primeiro ele usa as provações e a perseguição que vieram sobre o apóstolo Paulo e Silas, e os conduziu para onde? Para a prisão. E estando eles na prisão, agora Deus usa o seu poder, criando ali um terremoto, e sacudiu aquela cidade ali, de maneira que as portas da prisão foram abertas. Mas interessante que neste momento, diz o versículo 27, que o carcereiro, diante desse terremoto, despertou o quê? Do sono. Agora, irmãos, peguemos esta pequena passagem, o despertar do sono do carcereiro, e levemos
para a condição espiritual do ser humano. É isso que cada pecador precisa despertar do sono da morte, da condição da qual ele se encontra. E ele só pode despertar disso mediante aquilo que Deus cria. Talvez Deus cria uma situação em você, tem um certo dito popular, ele não é bíblico, mas em certo sentido, ele tem uma lógica por trás disso, que diz mais ou menos assim: se você não vier pelo amor, você virá pela dor. E aqui é justamente nessa situação de desespero que o carcereiro vai entregar sua vida a quem? A Cristo Jesus. Então, observe, irmãos, que Deus usou a perseguição, as provações. Deus poderia muito bem, naquele momento que aquela jovem foi liberta do demônio que estava escravizando, Deus poderia muito bem livrar eles de outra maneira, mas Deus tinha um propósito, a salvação do carcereiro e a sua família. E Deus cria a perseguição, coloca o apóstolo Paulo naquela prisão, e agora na prisão ele vai agir. Ele cria um terremoto para despertar o carcereiro, né? E Deus usa, terceiro, no papel de Deus na salvação da família, agora Deus usou as circunstâncias, os presos, para uma reflexão. Observe o versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Sabe, irmãos, o que nós podemos aprender? Às vezes Deus ele manda uma tempestade, um terremoto para sacudir você, para que você aprenda e saiba que você não tem controle sobre as circunstâncias e que você não tem poder sobre você mesmo. E às vezes Deus envia enfermidade, terremoto, o que for, mas tudo com o objetivo para que você creia na sua palavra. Porque Deus ele dá tanta oportunidade, ele chama por amor e nunca você escuta. E é necessário ele causar um impacto, um terremoto, para que você se desperte do sono da qual você se encontra. Foi isso que aconteceu. Versículo 27, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem o quê? Fugido. E aqui, irmãos, era dado ao carcereiro uma responsabilidade muito grande. Ele não podia deixar nenhum prisioneiro escapar, porque se ele deixasse algum prisioneiro escapar, ele seria punido de morte. Mas como carcereiro, diante dessa situação, na mente dele, os prisioneiros fugiram, seria mais honroso para ele tirar a sua própria vida do que ser levado a Roma, ser julgados pelos prefeitos, os governadores da cidade e depois ser condenado à morte. Então, de forma desesperada, ele então quer atentar contra a sua própria vida, e diz o versículo 28, que Deus mais uma vez usa aqui os seus mensageiros para anunciar a sua palavra. Dê uma olhada no versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então, observe a situação aqui que Deus está criando para que esse carcereiro seja então salvo. Depois que a prisão é aberta, as cadeias são abertas, e claro, irmãos, lá na prisão não havia luz comum, estamos tendo aqui. Por isso que neste momento, quando Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ou seja, ele pediu, em outra tradução nos diz que ele: traguem tochas para mim, para eu clarear
realmente aqui para eu ver cadê Paulo e cadê se realmente testificar, averiguar se todos os prisioneiros estão aqui. E tendo pedido uma luz. Alguém tem luz? Traga uma tocha aí para eu verificar. E ele de fato saiu ali naquela cadeia ali, olha, verificando, realmente não fugiu nenhum prisioneiro. E aí, claro, ele sabia já desses missionários que estavam ali na cidade de Filipos, pregando a palavra de Deus. Tanto é que no versículo 30, depois trazendo, versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Agora é a segunda parte do sermão. A primeira parte do sermão, o papel de Deus na salvação da família. Deus usou, irmãos, provações e perseguições. Por intermédio das provações e perseguições, Paulo e Silas foram para onde? Na cadeia. Será porque Deus era tão mau assim? Não, porque Deus havia de salvar aquele carcereiro na prisão. E só tinha uma maneira de Deus permitir que as provações, que eles fossem perseguidos, provados, açoitados e levados o quê? Presos. E aí na prisão Deus age, Ele cria aquele terremoto, as cadeias são abertas, o carcereiro desperta do sono, mas por trás de tudo isso, das circunstâncias que Deus criou, Deus queria despertar aquele carcereiro para a salvação de sua vida. O que ele precisava era da salvação eterna. Então Deus usa as provações, perseguições, Deus usou o seu poder para abrir aquela prisão, Deus usou as circunstâncias dos presos para que levasse aquele carcereiro a uma reflexão, e depois Deus usa os pregadores, os seus missionários, para pregar a palavra de Deus. Então vamos para a segunda parte do sermão, que é o papel de cada um para a salvação da família. E nós iremos ver que a responsabilidade é individual. Por exemplo, lembra-se de Noé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, quando o autor nos diz assim, que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de quem? De sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Por outro lado, nós podemos ver já um contraste de Ló, que quando os anjos chegaram lá e disseram: Ló, tens alguém aqui mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas? Todos quanto tens na cidade, faz-o sair deste lugar. E nós vimos que, infelizmente, a família de Ló não foi salva. Ele perde a sua esposa, perde os seus genros, e somente as duas filhas deles que se salvam junto com ele na destruição de Sodoma e Gomorra. Então, vamos lá, irmãos, para o papel de cada um para a salvação da família. Vimos o papel de Deus, que foi criar aquelas situações. Segundo, primeiro passo aqui, a família precisa reconhecer que está perdida. Dê uma olhada aí no versículo 29 e o versículo 30. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja o quê? Salvo. Primeiro passo, irmãos, a família precisa reconhecer que está perdida. Aliás, essa é a pergunta que cada pessoa individualmente precisa fazer. O que devo fazer para que seja salvo? É claro que longe daquilo que Marcos 10, 17, porque nós temos aquele jovem que chega diante do Senhor Jesus Cristo e pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A verdade é que você não precisa, no que tange a salvação, você não precisa cumprir obras, praticar obras.
mas tem uma coisa que você precisa fazer. E a resposta está no versículo 30. O que ele precisa fazer? Está aí no versículo 30. Depois, 30 e 31, depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E a resposta do apóstolo, de Paulo e Silas, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e o que mais? E tua casa. Então vamos lá, irmãos. A começar pelo chefe da família, que foi o carcereiro. Ele reconheceu que ele estava o quê? Perdido. E disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E claro, ser salvo aqui não é ser salvo diante daquilo que aconteceu, do terremoto, da liberdade dos prisioneiros, não diz esse respeito. Ele realmente sabia que havia algo diferente em Paulo e Silas. E ele queria realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele queria ser um salvo. Sabe, irmão, o que nós podemos aprender com isso? Que não adianta você envolver os seus filhos na igreja, não adianta o seu filho participar de uma programação ou de qualquer evento da igreja, se realmente ele não for uma pessoa salva em Cristo Jesus. Porque o que salva você não é as programações do mês da família. O que salva você é Jesus Cristo. O que devo fazer para ser salvo é o grito das pessoas perdidas em todo o mundo. E o melhor que possamos, da nossa parte, é dar a resposta certa. Se fossem os legalistas nos dias de hoje, os legalistas da igreja teriam respondido assim: se você for circuncidado segundo o costume de Moisés, não poderá ser salvo. Mas Paulo sabia a resposta certa, irmãos, que a fé em Jesus Cristo, somente a fé no Senhor Jesus Cristo, é que levaria aquele carcereiro a ser o quê? Salvo. Segundo, a família precisa reconhecer primeiramente que está perdida, primeiro. E segundo, a família precisa crer que Cristo salva. Está aí no versículo 31, parte B. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. É interessante, irmãos, que esse crer aqui envolve a pessoa, que é Jesus, e o seu senhorio. E aí depois é seguido: e serás salvo tu e a tua casa. Então, a família precisa, para que a família seja salva, ela precisa crer que Cristo tem esse poder de salvá-la. Terceiro, a família precisa obedecer ao senhorio de Cristo. Então, nós temos duas situações aqui. Crer significa um ato de obediência. É interessante que Paulo, ele diz assim na resposta, ele não diz assim: crê em Jesus Cristo. Claro que seria o suficiente crer em Jesus Cristo. Mas olha o interessante, uma palavrinha que numa leitura rápida você pode passar desapercebido. Observe o versículo 31. Responderam-lhe: crê no que, irmãos? No Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui. Do que adianta você, porque tem muitas famílias, tem muitas pessoas que só querem Jesus Cristo como Salvador, não querem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. O que diz, irmãos, Lucas 6,46, quando o Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque às vezes, irmãos, nós queremos somente Jesus Cristo como Salvador, que nos salve de alguma coisa, que simplesmente venha me salvar, talvez de uma condenação eterna.
Entretanto, nós não queremos Jesus Cristo reinando nas nossas vidas. Nós não queremos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Porque Efésios capítulo 5 tem a lista lá que Paulo dá para as famílias. Os filhos, eles devem ser obedientes aos seus pais no Senhor Jesus Cristo. As mulheres devem ser submissas ao seu marido como ao Senhor. Os maridos devem amar vossas mulheres, assim como Cristo amou sua igreja. Isso é se submeter ao senhorio de Cristo. Mas a geração de hoje só querem ir para o céu, não querem obedecer o Senhor Jesus Cristo. Tem gente que hoje, não, eu sou crente daqui de casa mesmo, não preciso congregar, não preciso me envolver, não preciso trabalhar. Então você quer só Cristo como teu Salvador, bonitinho, né? Tu não queres Ele como teu Senhor, não? Paulo, ele primeiro apresenta não Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Ele apresenta primeiramente Jesus Cristo como o quê? Senhor. Olha o que diz o versículo 31. Creis no Senhor. Primeiro você tem que reconhecer que quando você crê em Cristo, quem vai mandar em você é Ele, não você mesmo. O que diz Paulo em Gálatas 2:20? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora o viver que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe, irmãos, para que as nossas famílias hoje sejam salvas, é necessário que Jesus Cristo seja primeiramente apresentado como o Senhor de sua vida. Jesus Cristo é Senhor da sua vida? Ele tem prioridade no seu lar? Ou você quer simplesmente se aproveitar de Jesus? Não, Senhor, eu só quero a tua salvação, mas não quero o Senhor reinando na minha vida. Paulo apresenta, você precisa crer no Senhor. E aí ele coloca, no Senhor Jesus. Aí ele entra com a pessoa, crê no Senhor Jesus, aí sim, e aí será salvo. Por que Paulo ele inclui aqui, irmãos, serás salvo? Porque não tem como você ser um salvo se você não evidenciar uma obediência em Cristo. O que diz Mateus? Que naqueles dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, né? Mas não entrarão no reino de quem? No reino de Deus. A família precisa crer que Cristo salva. Isso é importante, sim. Mas a família precisa obedecer ao senhorio de Cristo. Sabe, irmãos, você deixa Cristo ser o Senhor de sua vida? Quarto lugar, a família precisa pregar a palavra de Deus. Irmão, só tem um instrumento que Deus salva, que Deus pode salvar os seus filhos. É por intermédio da pregação. Quando o apóstolo Paulo disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, em hipótese alguma aqui, ele está falando de uma promessa aqui, que muita gente se decepciona. Ah, pastor, eu já criei no Senhor Jesus Cristo, mas os meus filhos são todos perdidos. Será que Deus está prometendo em vão? Não é isso que o texto está dizendo. A frase, e a tua casa, não significa que a fé do carcereiro traria automaticamente salvação para a sua família, mas que cada integrante da família, cada pecador devia confiar em Cristo pessoalmente, para nascer de novo, pois não podemos ser salvos por procuração. A frase significa, e a tua casa será salva, se também eles crerem. Não devemos ler nessa declaração, por exemplo, a salvação de bebês ou batismo de criança,
porque está claro que Paulo estava lidando com pessoas com a idade suficiente para ouvir a palavra, e eles precisavam crer. Tanto é que a resposta do versículo 31 está no versículo 32. Como que a família do carcereiro foi salva? Porque eles foram lá e pregaram a palavra para os seus familiares. Está aí no versículo 32. Vou pegar do versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E a resposta, versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua, o quê? E de sua casa. Então, meu irmão e minha irmã, como que você quer que a sua família seja salva se você não prega a palavra de Deus? Porque você só joga a responsabilidade para cima do pastor, para cima da liderança. Ah, é o pastor que tem que pregar, é fulano que tem que pregar, e você? Quem é você dentro do seu lar? Para que a sua família seja salva e tenha um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Você já pregou? Se você já pregou para os seus filhos, amém. Você fez a sua parte. E descanse que Deus fará a sua parte. Porque possa ser que você parta desse mundo e você não vê nenhum de seus filhos convertidos ou filha convertida. Mas possa ser que Deus possa usar talvez a sua morte, como aconteceu de um certo pastor, que ele só creu depois que seu pai, que Deus levou o seu pai. E se Deus não quiser salvar os seus familiares, Ele é soberano. No entanto, você deve fazer a sua parte, pregar a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, sem distinção. Ou você só prega a palavra só para aquele filho que é obediente. Você não prega a palavra de Deus para aquele que também é um imprestável, para aquele que também não presta, que não quer saber nada das coisas de Deus. A sua função é pregar a palavra de Deus. Nós não temos poder de salvar ninguém. Quem salva é Deus, irmãos. A nossa responsabilidade é de pregar a palavra de Deus. A pergunta é: você tem pregado a palavra de Deus aos de sua família? Se sim, amém, descanse no Senhor. Mas por outro lado, irmãos, é notório, é vergonhoso que nem os pais já creram na palavra de Deus e não se envolvem nas coisas de Deus. É por isso que a nossa geração vai se perder. E depois você vai vir chorando aqui, porque o seu filho não quer mais saber nada com as coisas de Deus, porque você foi o primeiro a negligenciar a palavra de Deus dentro do lar. O seu filho sabe de Netflix, sabe de YouTube, sabe de Facebook, mas o seu filho não conhece a palavra de Deus. O que foi que aconteceu no livro de Juízes? Morreu Josué e todos os anciãos, e se levantou outra geração que não conhecia Deus, e nem tampouco as obras que Deus fizera a Israel. Que vergonhoso saber que os seus filhos não sabem nada sobre Bíblia. Há filhos que é notório que são analfabetos teologicamente, são analfabetos biblicamente, não sabem um livro da Bíblia. Isso, irmãos, é responsabilidade, a pregação é de responsabilidade do chefe da casa, não é responsabilidade da igreja. A igreja é uma extensão daquilo que se é praticado no lar. Agora, se você, pai, é o primeiro a não se importar com a salvação de seu filho, com a eternidade dele, vocês acham que os demais vão se preocupar? Olha, observe, irmãos, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tu e a tua casa. Mas como foi que a família do carcereiro foi salva? Eles levaram os apóstolos lá e eles pregaram, versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e quem mais? E todos o quê? E todos os seus, porque o carcereiro, naquela época, o líder, o cacique, o chefe, era ele que liderava a família. Então, se eu crio no Senhor Jesus Cristo,
a minha família também vai ter que crer. Então, hoje, irmãos, naquela época, o pai que era convertido, ele levava os seus filhos para a igreja. Vai todo mundo para mim para a igreja, comigo para a igreja. Vai crer no mesmo Deus que eu creio. Mas hoje é diferente, irmãos. Os pais vêm para a igreja, os filhos dizem, eu vou quando eu quiser, talvez no próximo domingo. Nunca me esqueço do reverendo Elias Medeiros, em que eles queriam dar migué no culto. O Elias falou para o seu irmão Eliseu: rapaz, mano, hoje eu não estou muito afim de ir para o culto de doutrina, então vamos inventar uma dor de barriga aqui, e aí você diz que está com dor de barriga, e eu digo para a mamãe e para o papai que você está com dor de barriga e com febre, e que eles não precisam se preocuparem, eles podem ir para o culto, que eu vou ficar aqui cuidando de você, e o plano está feito. E assim chegaram. Mãe, né, o Eliseu está com dor de barriga, e está ali no quarto, ali embrulhado, e eu creio que ele está com febre. Mas vocês podem ir para o culto, tranquilamente, que deixa que eu cuido do mano. Aí a mãe olhou assim para os dois, sabendo que eles já estavam aprontando. Muito bem, eu vou deixar vocês aqui em casa, mas eu vou levar as orelhas de vocês comigo. E pegou um na orelha do outro, embora. Mas hoje, irmãos, os pais são os primeiros a faltarem o quê? O culto. Os pais são os primeiros a serem irresponsáveis dentro dos... E como é que você quer que a sua família seja salva, se você não é responsável, não atua com responsabilidade? Você é o primeiro salafrário, é o primeiro a dar um mau exemplo. E aí, sabe quando é que você vai lamentar a sua família? É quando você vê o seu filho, a sua filha dentro de um caixão, e você nunca ter anunciado aos seus filhos da casa a palavra de quem? A palavra de Deus. Sabe qual foi a diferença entre Davi e Jó? É que Jó, quando ele perdeu todos os seus filhos, mas antes de ele perder, diz a Bíblia que Jó, todos os dias, ofereceu o que, irmãos? Holocaustos a Deus em favor de seus filhos, e dizia: talvez os meus filhos tenham pecado contra quem? Contra Deus. Era um patriarca que se preocupava com a sua família. Então, é isso que significa, se você crer e você obedecer ao senhorio de Cristo e atentar para aquilo que Ele diz, e levar o Evangelho, pregar o Evangelho de sua casa, deixa que Deus, Ele faça o papel da salvação, porque somente Deus pode salvar. A fé, eu quero concluir, Romanos 10, 17, que assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Faça a sua parte e descanse em Deus. Seja claro com seus filhos. Uma vez eu fui claro com meu filho: se vocês se perderem, não coloca a culpa em mim, porque desde cedo eu preguei o Evangelho para vocês, em nenhum momento agi com vocês com mimimi. Se vocês partirem desse mundo sem Cristo, vocês irão perecer por toda a eternidade no inferno. Não amenize. Tem pai que fica muito assim, criando flores no cristianismo. Que a igreja... Não, irmãos, ensine o papel da salvação. Ensine os seus filhos. Quarto e último lugar, que eu já estourei o tempo, a família precisa evidenciar que de fato foram salvos pela palavra de Deus. Dê uma olhada aí no versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Olha só, o carcereiro levando os apóstolos para a sua própria casa. Eles pregaram o Evangelho, mas é responsabilidade sua de pregar. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A quarta aqui, responsabilidade, irmão, a família precisa evidenciar que de fato foram salvos pela palavra de Deus. E como eles evidenciaram? Primeiro, eles creram
Está aí no versículo 34. Pôs-se à mesa com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Então, eles creram em Deus, era uma evidência da salvação. E segundo, eles se alegraram, manifestavam grande alegria. Que tristeza ver nos dias de hoje, em que as famílias não têm essa alegria de servir a Deus. Logo, isso é uma evidência de que nem você e nem a sua família foi salva ainda por Cristo. Eu quero concluir tirando algumas lições e aplicações. Primeiro, Deus não só libertou Paulo e Silas daquela prisão, mas libertou o carcereiro e a sua família da pior prisão, que foi a prisão de Satanás. Como diz Colossenses 1,3, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Segundo, era o carcereiro que era o prisioneiro de Satanás, não Paulo. Paulo não apenas salvou a vida do homem, mas o encaminhou para a vida eterna em Cristo Jesus. Terceira aplicação, a chamada salvação doméstica não tem base na palavra de Deus, ou seja, que a decisão do chefe da família traz a salvação para os membros da família. As pessoas tinham idade suficiente para responder ao seu chamado e para entender e crer na palavra de Deus. Portanto, não há nenhuma sugestão aqui que se o chefe creu, toda a família será salva. Não, eles precisavam crer também na mensagem que os apóstolos pregaram, e assim eles seriam salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo, e se a tua família crê também, tu e a tua casa será salva. Eles serão salvos se de fato eles creram. Quinta, o versículo 31 é uma passagem fundamental sobre a mensagem da fé. Tudo que é necessário para a justificação da fé é crer no Senhor Jesus Cristo. E o carcereiro havia perguntado o que deveria fazer, e a resposta que ele não precisava realizar nenhuma obra, ele só precisava crer que Jesus Cristo é o Senhor. E as tuas palavras, e as palavras, e a tua casa, significa que os membros da casa dele tinham idade suficiente para crer no Senhor Jesus Cristo. E assim, se o fizesse, eles seriam salvos, se de fato confiasse em Cristo Jesus, e assim cada membro seria salvo em Cristo Jesus. E em último lugar, os nossos filhos não são salvos por serem criados na igreja, serem membros de uma igreja ou participarem do coral, grupos de louvores, etc. Eles são salvos se de fato eles crerem na pessoa de quem? Na pessoa de Cristo. A família salva pela palavra.